Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 1617ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 17 de julho de 2025, às 18 horas. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Esgotado o prazo, convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarem em pé. Após, faremos 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Hélia Luft Walker, irmã do colega vereador Otávio Luft. Livro dos Salmos, capítulo 120, versículos 1 ao 8. Deus, guarda do seu povo. Cântico das peregrinações. Para os montes levanto os olhos, de onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para sempre. Amém. Cumprimentando os vereadores, nossa vereadora Beth Griber, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais e a todos que se fazem presente, seu Sênio, colega de trabalho, Sérgio, da Associação Rincão, Ciro Ferreto, sempre vereador, Plínio, secretário da Assistência Social, e demais pessoas que estão presentes hoje na casa. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Movimento Democrático Brasileiro de Estância Velha, solicitando o plenário para o dia 26 de junho, a partir das 18 horas e 30 minutos, para a realização de eleição nas convenções da Coordenadoria Regional do MDB, Vale dos Sinos. Da Emater de Estância Velha, convidando os vereadores para participarem da abertura do programa Operação Terra Forte, que será realizada no dia 23 de junho de 2025, no Hotel Embaixador, com início às 9h30 até às 16 horas. Maiores informações na Secretaria da Casa Legislativa. São essas as correspondências, senhor presidente.
Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências e pedidos de indicação. Pedidos de providências de número 173 a 187 de 2025 do vereador Carlito Borges. Pedido de providência número 188 de 2025 do vereador Otávio Luft. Pedido de providências número 189 e 190 de 2025 do vereador Edenilson Klaus. Pedido de providências número 191 de 2025 do vereador Lucas Argentina. Pedido de indicação número 59 de 2025 da vereadora Beth Gribler. Pedido de indicação número 60 de 2025 do vereador Antônio Worst. Pedido de indicação número 61 de 2025 do vereador José Dresch. E indicação 62 de 2025 do vereador Otávio Luft, as quais farei a leitura na íntegra, senhor presidente. Indicação 59, melhorias no paradão de ônibus. Solicito ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, Transportes e Planejamento Urbano, a urgência de melhorias na infraestrutura do paradão de ônibus central de Estância Velha para a proteção dos cidadãos. É notório o impacto negativo da atual condição desse abrigo sobre a qualidade de vida dos nossos cidadãos, usuários do transporte coletivo, incluindo trabalhadores que se deslocam para seus empregos, pais e famílias em seus afazeres diários, estudantes a caminho da escola e indivíduos que buscam atendimento de saúde estão constantemente expostos à chuva, sol intenso, frio e vento. Devido à ausência de proteção adequada, tanto na parte frontal quanto traseira do abrigo, causa não apenas um grande desconforto, mas também pode comprometer seriamente a saúde pública de nossa população. A população pede diariamente essa demanda. Diante desse cenário, proponho que seja estudada a implementação e instalação de uma proteção eficaz contra os elementos climáticos. Sugere-se a avaliação de materiais duráveis e seguros, como vidro temperado, acrílico ou similares, que garantam a longevidade da intervenção e a segurança dos usuários. Essa medida trará grande dignidade, conforto e segurança para os estancienses que dependem diariamente desse ponto de transporte. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço, vereadora Beth Gribler. Indicação 60, revisão para as classes gerais do funcionalismo. Foi protocolado na Casa Legislativa há algumas semanas um projeto de lei oriundo do Poder Executivo tratando da reforma administrativa. Notamos nessa proposta que a classe geral dos servidores não está contemplada nessa reforma. Indica este vereador que o governo deu uma atenção para os servidores que recebem até 2 salários mínimos, pois estes carecem de uma atenção urgente e ficarão de fora das últimas iniciativas da Prefeitura. Sendo que se apresentava para o momento, renovo o voto de estima e apreço, o vereador Antônio Vors. Expediente 61. Aliás, indicação 61. Instalação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e sensores de alerta em frente às escolas municipais de Estância Velha. Apresento a apreciação dessa Casa Legislativa e, consequentemente, a análise do Executivo a presente indicação que propõe a instalação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial e tecnologia inteligente capaz de identificar comportamentos e objetos suspeitos, como armas brancas e de fogo, em frente a todas as escolas da rede municipal de ensino de Estância Velha. A presente proposta se baseia na necessidade crescente de reforçar a segurança preventiva nos ambientes escolares, especialmente diante de episódios como o registrado nessa semana no município, quando veio à tona a informação de que um estudante de uma escola municipal teria manifestado a intenção de promover um atentado em unidade escolar. Felizmente, graças à sensibilidade dos pais e à atuação preventiva da escola, a situação foi contida a tempo e não houve qualquer ocorrência. Entretanto, episódios como esse acendem um alerta e deixam claro que o investimento em tecnologia de prevenção não pode mais ser adiado. As câmeras com tecnologia de inteligência artificial oferecem diversos recursos que vão além da simples gravação de imagens. Elas permitem identificação facial de quem circula nas áreas monitoradas, detecção de aglomerações em pontos estratégicos, alerta automático às autoridades em caso de identificação de armas, objetos suspeitos ou vestimentas que possam indicar riscos à integridade física da comunidade escolar. O sistema pode ser integrado à Guarda Municipal e aos demais órgãos de segurança pública, permitindo respostas mais rápidas e assertivas diante de situações de risco. A prevenção é sempre o melhor caminho. A adoção de tecnologias inteligentes é uma forma eficaz de proteger nossos estudantes, professores, servidores e todos que frequentam o ambiente escolar. Precisamos agir agora para evitar que uma tragédia aconteça no futuro. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que essa indicação seja acolhida e encaminhada ao Poder Executivo Municipal com a devida urgência. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço, o vereador José Dresch. Indicação 62. Indicação 13 de maio, solicita a instalação de redutor de velocidade.
O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais indica ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a instalação de um redutor de velocidade, quebra-molas, na rua 13 de Maio, situado no bairro Rincão da Saudade. A presente solicitação se faz necessária tendo em vista as constantes reclamações dos moradores quanto ao excesso de velocidade praticado por condutores que transitam pela referida via, colocando em risco a segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários, especialmente crianças e idosos que residem ou circulam na localidade. A instalação do quebra-molas visa melhorar a segurança viária, prevenindo acidentes e promovendo maior tranquilidade à comunidade. Nesses termos, pede deferimento. Vereador Otávio Luft. Seriam essas as indicações, senhor presidente. Solicito que a Secretaria da Casa encaminhe os pedidos aos setores competentes. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Verificado o quórum, dou início à ordem do dia. Determino ao secretário vereador Lucas Argentino que faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 1616ª reunião, sessão ordinária realizada em 10 de junho de 2025. Coloco a ata em discussão. Em votação. Ele votou, né? Abstenção. Votação encerrada. Declaro aprovada a referida ata por maioria em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 25 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Lucas Argentino, que dispõe sobre a regularização e retirada de fiação e equipamentos inutilizados ou em desuso dos postes instalados em vias públicas do município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 30 de 2025, de expediente 464 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários, todos que nos assistem, tanto presencial quanto à distância. Projeto, de certa forma, complexo, um assunto polêmico e que dura bastante tempo, que não é uma realidade apenas de Estância Velha, que é os fios em excesso nos postes, que além de deixar muito, muito feia a nossa cidade, né, também traz perigo para todo mundo que transita pelos locais ou então que mora nas cercanias. O projeto de lei é uma cópia de um projeto aprovado em outra cidade, no Paraná, se eu não me engano, e que traz a possibilidade de podermos legislar sobre isso, porque ela fala sobre a instalação nos postes das vias públicas do município. Esse é digamos, o pulo do gato, onde nós sim, enquanto vereadores e enquanto município, podemos legislar e fiscalizar, e inclusive cobrar multas da concessionária que tem o direito de uso, hoje a RGE, e ela que detém ainda as parcerias com as empresas de telefonia e internet e tudo mais que utilizam os postes, que são de responsabilidade do município. Então, nesse sentido, o projeto vem para regulamentar, a utilização destes postes, que precisam estar limpos, sem fiação excedente e tudo mais. Além disso, ele traz também a possibilidade de cobrança de multa em caso a concessionária não realize o que prevê o texto da lei, né? E, na sequência, eu vou aproveitar para falar também da emenda que será lida na sequência, pois, quando apresentei o projeto, deixei a multa um valor bem baixo para que possamos discutir nas comissões da Câmara, em todos os colegas pudessem participar, foram convidados, alguns participaram e foi alterado também do projeto inicial o valor da multa,
com o valor da emenda, chega aproximadamente no valor de R$ 3.200 a multa mensal em caso de descumprimento e podendo aumentar se repetir a situação. De forma geral, é bem isso, é um projeto um pouco mais extenso, cerca de 16 artigos, né, mas todo bem fundamentado. Assim sendo, entendo a importância, espero que os colegas também entendam a importância da aprovação deste projeto de lei e que nos ajudem depois a cobrar o executivo, a cobrar da concessionária e das empresas. Então, peço o voto favorável de todos os colegas. Obrigado. Obrigado, vereador. Coloco o projeto em votação. Declaro aprovado o projeto de lei 025/2025 por unanimidade em votação única. Emenda modificativa número 4 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Lucas Argentino, ao PL 25 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Lucas Argentino, que dispõe sobre a regularização e retirada de fiação e equipamentos inutilizados ou em desuso dos postes instalados em vias públicas do município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 38 de 2025, de expediente número 533 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda está apta a ser votada. Coloco a emenda em discussão. Uma questão de ordem, só para reforçar que a emenda apenas altera o valor da multa a ser cobrada da concessionária em cerca de R$ 3.200, valor mês, podendo ser ampliada em caso de voltar a acontecer. Coloco a emenda em votação. Declaro aprovada a emenda modificativa 004/2025 do projeto de lei 025/2025 por unanimidade em votação única. PL 26 de 2025 do Legislativo Municipal, autores mesa diretora, que cria cargo em comissão de assessor parlamentar no Poder Legislativo do município de Estância Velha e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Questão de ordem, presidente. Só vou comentar também que quem quis discutir o projeto já fez na sessão retrasada, quando foi em primeiro momento a votação e pedido vistas. Então, já debatida. Aldécio. Pediu palavra, Décio? Pode ficar à vontade. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadora Beth, servidores dessa casa, aos que nos assistem presencialmente nessa noite, em especial ao Ciro Ferreira, sempre vereador, ao Plínio, ao Serginho, presidente da Associação Rincão Gaúcho, o grande Rudá, sempre presente. Então, 2 vezes que eu tive nessa oportunidade de estar aí, Rudá nos honra com a sua presença. Bem, com relação ao projeto, eu, mesmo estando hoje como suplente, venho acompanhando o trabalho dessa casa e não mudo minha posição que eu tive lá em 2023, quando se levantou a hipótese de criar, então, o cargo de assessor nessa casa. Respeito a opinião de todo mundo, mas, na minha opinião, acho desnecessário criarmos essa situação. Uma vez que a gente tem ética, e lá atrás eu tive tenho essa convicção, continuo até hoje. De novo digo, respeito a opinião de todo mundo. Quando o assessor dá retorno para a comunidade, é muito válido. Mas eu vejo uma discussão nessa casa que tem sido feito vários encaminhamentos, mesmo não tendo assessor, e não se chega ao atendimento da população.
Então, esse motivo me traz aqui e dizer para vocês hoje que, da minha parte, eu sou contra o assessor. Não estou sendo influenciado por ninguém, apesar de quem eu estou substituindo, que é o presidente do nosso partido, veementemente foi contra, mas não me influenciou em nada, tá? É uma posição minha. E volto a dizer, eu não acho necessário, nessa oportunidade, em votar favoravelmente a essa citação. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco o projeto em votação. É a questão de ordem. Usa a tribuna para fazer a retificação, tá? Quero fazer uma retificação aí, apertei errado, botei errado, gostaria de mudar. És favorável, então, à aprovação? Sou favorável. Ok. Não, tem que retificar depois. Ok. Declaro aprovado o projeto de lei 025 de 2025 por maioria em votação única. Questão de ordem, senhor presidente, só para registrar, que fique registrado em ata a retificação do voto do colega professor Marcelinho. Sim. Obrigado. Emenda substitutiva global número 2 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Otávio Luft, ao PL 26 de 2025 do Legislativo Municipal, autores mesa diretora, que cria cargo em comissão de assessor parlamentar no Poder Legislativo do município de Estância Velha e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 39 de 2025, do expediente 516 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda está apta a ser votada. Coloco a emenda em discussão. Eu passo os trabalhos para o vereador Lucas Argentino para que eu possa fazer uso da palavra. Autorizado, senhor presidente. Apenas uma questão de ordem também. O vereador Otávio Luft, que é o autor da emenda, né, ele não está aqui para fazer, inclusive, a defesa da emenda, pelo falecimento da sua irmã, que mora em Três Passos. Então, ontem à noite ele já se mobilizou para fazer a viagem, que é longa, né? Então, ele me pediu que fizesse esse comentário. Tá? Devolvo os trabalhos da mesa ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco a emenda em discussão, em votação. Declaro reprovada a emenda modificativa 004/2025 ao projeto de lei 025 de 2025 por unanimidade em votação única. Só uma questão de ordem, é o projeto de lei 26, a emenda ao projeto de lei 26. Verdade. PL 30 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Antônio Vorst, que dispõe sobre a instituição do programa Adote uma Parada de Ônibus no município de Estância Velha e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. De acordo com o parecer número 40 de 2025 de expediente 521 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado.
Coloco o projeto de discussão. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, servidores aqui da casa, que nos assistem aqui presencialmente e também os que podem estar nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, foi procurado por um empreendedor que tem uma madeireira e tem uma parada de ônibus em frente ao seu terreno, do lado da sua madeireira. Ele está construindo um estacionamento nessa madeireira, no terreno ao lado da madeireira, e ele precisa mover essa parada para o lado, precisa tirar ali 5 metros para o lado. Só que a parada de ônibus só está de pé porque ele cuida, ele colocou o telhado, os brasilite novo ali, colocou o banco novo, né? Ele que cuida daquela parada. Aí procurou o município para fazer essa troca. E o município não sentiu segurança jurídica, inclusive a própria prefeitura, né? Em tramitar desta maneira a proposta, né? Do morador ali fazer o cuidado dessa parada. Então aqui estou apenas colocando no papel que já acontece na prática em alguns locais. O proprietário da madeireira, ele vai movimentar ela dentro ainda da sua matrícula, do seu terreno, vai colocá-la na calçada na outra ponta, mas vai colocar telhado novo, vai pintar ela, né? Vai obedecer também a legislação do município que cobra hoje que todos vamos dizer assim, os itens públicos, né? Como uma parada é um ponto de ônibus, né? É um item público, mantém ali um legado germânico. Então, até sugeri que pinte a parada com cores que lembrem a nossa colonização. Vai colocar um banco novo e prometeu iluminação também na parada. Então, já é um avanço, né? Já é um cuidado. E aí o morador ele vai poder, em contrapartida, ou o empreendedor, né? Nesse caso, um empreendedor vai poder usar ali um espaço para publicidade. É o mínimo que a gente pode ofertar para quem vai cuidar de um ponto de ônibus, uma parada de ônibus, né? Então, surgiu com essa necessidade e aí com certeza nós temos outras paradas aí em frente a comércios, em frente a outros locais comerciais, empresas, né? Se alguém quiser adotar, vou conversar com 2 madeireiras ali, uma no Bela Vista, a Casa Nossa, do Fernando, e também a São Jorge lá no Lago Azul. Vou conversar com eles, ver se eles se animam também em fazer essa adoção da parada, e logo mais, na Palavra Livre, quero falar sobre as praças, sobre as adoções diárias, que estão também ficando a desejar. Mas aqui a questão são as paradas de ônibus, para que os empreendedores possam fazer esse cuidado e não tenham aí nenhum tipo de problema no futuro, né? E claro, obedeçam uma orientação aí da prefeitura para que também não façam nada muito fora dos padrões, né? Nada que seja muito exorbitante, vamos dizer assim, que seja apenas uma parada de ônibus, mas que possa ser bem cuidada, iluminada, receber o mínimo de estrutura que hoje não tem. Nós temos aí talvez as paradas de ônibus mais feias da região toda, né? Enfim, fica aí a sugestão, peço a aprovação dos colegas, é um projeto simples e obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, demais vereadores, dispenso cumprimentos por já tê-los feito antes. Apenas parabenizar o colega vereador pela proposta. Acredito que, quiçá assim, né, seja feito alguma coisa, não pelo poder público, mas nas parcerias público-privadas para esse tipo de finalidade, eu acredito que sejam importantes, né? Nem sempre o poder público tem mão onde deveria alcançar, braço para alcançar todas as situações, e é um retorno também, né, podendo, por exemplo, utilizar como publicidade, desde que tu mantenha um formato adequado, visto que temos legislação também que prevê qual que é o formato ideal de paradas e fachadas de prédios públicos, que remeta à questão da nossa colonização, como o colega utilizou, né, a questão germânica. Então, acho que é importante esse tipo de coisa, né? Temos muitas e muitas paradas de ônibus na cidade, abandonadas, sem sequer um telhado ou um espaço para sentar. Em dias como hoje, né, fica inviável. E temos um exemplo maior que esse, né, no próprio paradão aqui. Quem sabe eles consigam utilizar esses espaços também. Então, já declaro meu voto favorável e peço que os colegas também o façam. Obrigado. Coloco o projeto em votação.
Votação encerrada. Declaro aprovado o projeto de lei 030 de 2025 por unanimidade em votação única. Projeto de resolução número 6 de 2025 do Legislativo Municipal, autores vereadores Lucas Argentino e Edenilson Klaus, que institui o Fórum Anual sobre a Neurodiversidade no âmbito do Poder Legislativo de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 40 de 2025, de expediente número 521 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, quase vão cansar de mim hoje. Projeto de resolução em parceria com o presidente desta casa, vereador Edenilson Klaus, ao qual, antes de mesmo ser votado, agora na sequência, já estamos trabalhando há algum certo tempo, fazendo algumas situações, mas ele prevê, de forma geral, dentro do âmbito do legislativo, né, para ficar independente do executivo querer fazer ou não, o Fórum Anual de Neurodiversidade, né, para tratarmos não só questões como o transtorno do espectro autista, como síndrome de Down, como tantas outras neurodiversidades, que é o termo utilizado, né, para os atípicos também utilizado nessa terminologia. A ideia é promover debates públicos, conversas, palestras, cursos, formações, enfim, pelo Poder Legislativo, para que a comunidade tenha um acesso maior, melhor, que saiba como lidar com esses transtornos no dia a dia, porque quem sabe o que se passa na vida de um atípico ou de um neurodivergente é a própria família. E no momento que o poder público, de forma geral, e não só em Estância Velha, não consegue alcançar esta população na forma que deveria, né, podendo ter um atendimento no MAPAI da vida, ou então com psicopedagogos, fonoaudiólogos e todas as outras exigências que são devidas, né, acredito que o poder público, na qualidade então, de Câmara de Vereadores, possa promover pelo menos alguma coisa nesse sentido, né, de complementação para as famílias, não na ponta, mas no suporte anterior. Então, nesse sentido, é algo que não temos de política pública em quase nenhum local, quando temos é uma e outra coisa, e pela Câmara de Vereadores podemos ter um pouquinho mais de fidelidade a garantir que as coisas continuem acontecendo. Já tivemos alguns eventos, né, mais internos por enquanto, e ainda vou dar um spoiler, que pretendemos fazer o ano excepcionalmente, este ano em outubro, o Fórum Anual, visto que a previsibilidade no projeto de lei é que seja de preferência em abril, em alusão ao Dia do Autismo, dia 2 de abril. Mas como está sendo aprovado posterior a abril, então pretendemos fazer em outubro este Fórum Anual, e que vai precisar contar com o apoio e ajuda de todos os colegas vereadores e também do poder público em geral. Então, tenho certeza que vocês sabem da importância desse tipo de política pública, né, para a Estância Velha, e quem sabe a gente vira aí um exemplo regional. Peço o voto favorável dos colegas, porque assim o farei também. Obrigado. Boa noite. Eu peço que o secretário Lucas Argentino conduza os trabalhos para poder fazer uso da palavra. Autorizado, senhor presidente. Dispenso os cumprimentos por já tê-los feito e faço minhas as palavras do colega vereador. E a gente já vem conversando há muito tempo sobre esse assunto para chegarmos ao fórum. E eu já tenho, eu teria dizer até uma tendência a esse tipo de projetos, porque eu acho que a gente pode, e como vereadores, ajudar na organização da sociedade civil, né, de sermos um aporte para as pessoas que às vezes querem tocar um projeto e não sabem como. Hoje, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, aqui, hoje, uma atividade da sociedade civil que dá certo, que é o do Rincão dos Ilhéus, lá, a associação, Rincão dos Gaúchos, do Seno. Poxa, fui tantas vezes lá, né, seu Seno? Então, porque deu certo. Mas um momento, há anos atrás,
sim, a prefeitura ou a Câmara, eles tiverem esse aporte do poder público para que esses projetos realmente sejam benéficos para toda a população. E assim a gente tem várias outras entidades que precisam desse apoio, né? E Estância Velha hoje a gente não tem praticamente nada que dê o apoio aos pais, a essas crianças, esses adolescentes, e por isso que a gente começou, né? É uma demonstração do que, aonde nós podemos chegar. Nós fomos, inclusive, numa casa referente de tratamento para crianças e adolescentes autistas, que é a Pandorga, em São Leopoldo. Nossa, gente, eu me emocionei. E quem esteve com a Beth aqui na palestra, que foi uma palestra para nós entendermos mais sobre esse assunto, a gente se emocionou também. E se a gente daqui a alguns anos chegarem o nível deles, vamos dizer assim, poxa, como foi bacana, né, vereador, termos iniciado. Como foi bacana a gente contribuir para organizar a sociedade. Então eu peço não só o voto hoje, mas que vocês todos ajudem, eu, a Argentina, a Beth já vem participando das reuniões, para que a gente torne realidade algo que está muito nas nossas vidas. É só a gente olhar para o lado. Devolvo os trabalhos da mesa ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco o projeto em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado o projeto de resolução 006/2025 por unanimidade em votação única. A moção não vai ser lida, tá? Esgotada a ordem do dia, dou início às inscrições da palavra livre no prazo de 20 segundos. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento também todos os colegas vereadores, aos colegas da casa, as pessoas que estão aqui hoje presentes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais também. Mais que nada, vim comentar aqui em relação à frente, que estava tratando sobre os alagamentos e tudo mais. Agradecer ao senhor e à Vera, que fizeram aí uma apresentação muito boa, né? E deixou isso tudo bem lúdico para que todos os outros colegas também pudessem olhar essa documentação, esse PDF. Foi passado a todos os colegas. Hoje tivemos uma reuniãozinha um pouquinho antes, aqueles que puderam vir, um pouquinho antes da sessão. E a gente vai estar apresentando isso também, aí, junto com a sua orientação, a Gisele, a Viviane, né? E levando, então, nossas propostas para o governo municipal, né? Sobre a questão dos desassoreamentos, que tem que ser feito em todos os arroios, não é simplesmente ali na 1º de maio. Agora já está chovendo novamente. Hoje pela manhã já tinha lugares aí que já estavam alagados, né? É um problema remanescente, não é de hoje, a gente sabe disso. Alguns governos trabalharam mais, outros menos, mas enfim, é um problema que um governo só tampouco vai resolver, a gente sabe disso. Mas todo o trabalho ele precisa ser iniciado. Então, provavelmente a comissão especial vai estar chamando, ou se não, o colega Carlito ficou de conversar com a Gisele e a Viviane para a gente estar marcando então uma reunião. Já deixo dito aqui para os colegas vereadores, essa reunião ainda não está definida se vai ser aqui na casa ou lá embaixo, mas é muito importante que todos se façam presente para a gente estar podendo ali trocar ideias e ver de que maneira ajudar. Inclusive também foi sugerida aí, foi dada a ideia, né, presidente, a possibilidade de a gente estar buscando emendas, inclusive, emendas, junto a deputados federais,
Já vamos entrar em contato com os deputados para que eles nos patrocinem aí, enviem esse recurso para que a gente consiga fazer o desassoreamento, a limpeza dos arroios e que a nossa comunidade sofra menos quando dá essas pancadas fortes, principalmente, ou essa chuva contínua um pouco mais pesada. No mais seria isso, senhor presidente, aos colegas também. Deixo aqui também o nosso abraço, o nosso sentimento ao colega Otávio pela perda da sua irmã e que ele possa voltar o mais rápido possível aí para o nosso entorno. Mais muito obrigado e uma ótima semana a todos. Obrigado, vereador. Vereadora Beth Gliber. Essa é a importância, né, Carlos, de trabalharmos em conjunto, né, o Poder Executivo, Legislativo, cada um buscando essas fontes para resolver um problema que realmente é recorrente há muitos anos, né? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, aos que estão aqui presentes e nas redes sociais. Também quero dar meu sentimento ao nosso vereador Otávio ali pela perda da irmã, né? Que Deus conforte o coração de todos lá, dos familiares. E também quero dar as boas-vindas ao Décio aí, que é sempre bem-vindo aí, Décio. A gente sente saudade, que a gente ficou 4 anos junto aí, né? Então, seja bem-vindo. Também quero falar que semana passada veio uma emenda de 200 mil da deputada federal Franciane Bayer para o setor de obras, para equipamentos. E eu fico feliz ali, já quero falar também ali da outra emenda que ela mandou ano passado, referente à fila do autismo ali, para neuropediatra, porque tinha mais de 600 crianças ali na fila, e como ali a gente viu aquele dia, terça-feira, foi quarta, né, que o pessoal da Pandorga falando e tudo, né, e como vocês falaram, é só quem vive que sabe. E a gente que veja as crianças ali, não tem como não tocar no coração da gente, ver as mães ali, nas creches, na escola, a dificuldade que tem, e eles precisando de um neuro. Então, eu fui atrás da deputada, e aí a gente veio, conversou com o prefeito, perguntamos, prefeito, para zerar a fila, quanto precisa de valor para exames e consulta? Ele disse, 280 a 300 mil, a gente zera a fila. E eram quase 600 crianças, 604, eu acho. Então, ela mandou, agora eu já venho conversando com o secretário de saúde, o Yuri, ele já está providenciando, e tenho certeza que vai ajudar muitas famílias ali com os laudos, com acompanhamento ali também. E parabéns pela indicação ali do fórum, pode contar comigo, que com certeza, o que é bom para a nossa comunidade, eu sempre vou estar presente com qualquer um de vocês aí, porque a gente sabe da necessidade do povo, a gente que caminha o dia a dia ali na rua, conversando com as pessoas, né, a gente veja que não é fácil. A gente olhar de fora é uma coisa, mas para quem está dentro e convivendo é outra, né? Então, parabéns aí, vamos lutar para o melhor da nossa cidade aí. Também quero falar da minha indicação ali da proteção contra o sol, chuva do Paradão. Desde, acho que faz uns 15, 20 dias que o pessoal, eu passo diariamente ali. E aí, as pessoas pedindo, Beth, o que a gente podia fazer? Tu não tem como ajudar a falar ou fazer uma indicação lá na Câmara de Vereadores? Aí encontrei outro, um senhor, e disse para mim, Beth, a minha filha foi no Paradão para pegar ônibus ali e tomou choveu guasqueada ali, molhou ela toda. Eu me lembrei, meu Deus, vou fazer uma indicação. Então, cheguei terça-feira passada, ontem de noite em casa, e fui fazer, então, a indicação ali. Sei que o argentino também está nessa pauta aí, até para não pensarem, de repente, assim, a Beth foi lá, e porque o argentino fez o vídeo, a Beth foi lá e fez a indicação. Eu fiz antes que o argentino, então,
Uma parte, colega. Com certeza. Só para registrar, fez antes de mim mesmo, eu que não tinha visto dentro do sistema, eu que copiei a vereadora Beth, mas isso mostra que nós pensamos igual quando se refere ao Sim. bem da população. Obrigado. É, porque não, daqui a pouco vão pensar nele, gente, vão dizer, Telso, né? E também, vamos ver então, a indicação foi feita, agora vamos ver o que o executivo ali. Eu tenho certeza que eles já estão pensando em alguma coisa. Eu creio que, só que a gente sabe que também não é de um dia para o outro e não é de hoje para amanhã. Todo mundo tem que ter um pouco de paciência que a gente consegue chegar lá. Também quero dizer que a operação inverno, quinta-feira, vai ser normal. De noite, solicito o meu espaço Cedido. livre. Obrigada. Também quero dizer que vai ser normal. Não por ser feriado não vai estar funcionando de noite, vai estar. E sexta-feira, a saúde, os postos de saúde estarão todos abertos. Quero desejar a todos, então, um ótimo feriado, uma boa noite. E vamos se cuidar. E outra coisa que eu lembrei. Da doação de roupa. Eu estou vendo assim que parece que está tão lento, ninguém falando muito, mas vamos aí abrir os guarda-roupa, aproveitar o feriado que está chovendo e vamos tirar as roupas que não servem mais, as roupas boas, limpinhas, cuidadas e para doação. Hoje seria isso, uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Que a parada de ônibus não se torne uma escadaria, né? Vereador Antônio Wurst. Olha as pilhas. Mais uma vez, boa noite, presidente. Quero só tratar de um assunto que é caro para mim, presidente, que principalmente no primeiro mandato eu falei muito dele e é uma pauta que o nosso município, com a atual gestão, definhou, infelizmente. Chegou no zero, que é a questão de adoção de áreas e espaços públicos. O projeto aprovado agora das paradas de ônibus, né, ele é apenas um exemplo de espaços que hoje são públicos, mas que podem ser cuidados pela iniciativa privada, que podem desonerar a prefeitura e que podem ajudar aí a comunidade, tanto comércios quanto outras empresas, né, a fazer a sua publicidade. Vou dar um exemplo. Nós temos um caminhódromo na cidade que passa a metade do ano abandonado, mais que a metade do ano, com o mato alto. Não adianta. É esse que começa na Avenida Brasil, lá embaixo na Rua Portão, e ele praticamente pausa, né, ali no Klaus, no posto de gasolina do lado da praça, famosa Praça do Hollywood. O que acontece? A prefeitura não dá conta de fazer roçada em todos os terrenos que a prefeitura tem. A maioria dos terrenos hoje, é feita uma roçada ali 2 metros do cordão para dentro, ao redor de todo o limite do terreno, e lá no meio fica o mato alto. E aqui não é uma crítica à atual gestão, praticamente nenhuma. Qual gestão que deu conta de cortar todo o mato em dia na cidade? Nenhuma, não vai conseguir, é muito grande. Por isso que existem as parcerias público-privadas. Ainda no mandato passado, fiz a indicação de um projeto de lei igual de Novo Hamburgo, por exemplo, que é um município referência. Quem andar no município vizinho vai ver que quase todos os pontos ali tem uma placa de uma empresa. E aquele ponto está bem cuidado. E aí, por que eu disse que na nossa cidade essa pauta está definhando? Nós tínhamos alguns pontos na cidade que tinham essa parceria. Alguns. Tá? A última ainda que está acontecendo é no final da Waterkline, ali na Presidente Lucena, tem um canteirinho no meio que é bem cuidado por uma empresa, essa empresa faz sua publicidade ali. Mas olha só, nós tínhamos uma empresa de combustíveis aqui na avenida que tinha uma placa lá com a sua propaganda. A prefeitura mandou a empresa tirar a placa. Aí entrei na tratativa com a empresa e com a prefeitura e falei, olha, por que a prefeitura não deixa a empresa cuidar de um trecho aqui da avenida, como era no começo? Mantém a jardinagem, poda as árvores, corta o mato, como faz ainda nesse trecho. E aí coloca a responsabilidade da empresa um pouquinho mais, porque realmente é uma propaganda grande que a empresa faz. Poderia fazer um pouquinho mais, contribuir mais com o município. Coloca a responsabilidade da empresa em mais um trecho da avenida, lá do início até o posto e mais um tanto. E aí, beleza, muito boa ideia, me falaram. Dias depois, o pessoal do posto me chamou, olha, a prefeitura mandou a execução aqui, temos que tirar a placa até amanhã. E aí tiraram a placa. Agora tu passa ali, aquele trecho que era cuidado,
Eu vou dizer para vocês, a empresa ainda cuida na frente ali do posto, por bom grado, para não deixar feio, né? Mas assim, a avenida é mais um trecho agora que fica abandonado. Então, assim, eu não tenho como dizer, presidente, e eu falo isso aqui para todo mundo, que é uma ideia, que é uma atitude ruim. Simplesmente parece que estão trabalhando contra. Parece que lá na prefeitura decidiram assim, olha, realmente os espaços públicos vão ficar abandonados mesmo, e ponto. Porque todos estão, praticamente. Com exceção da Praça do Centro. Não tem como a prefeitura cuidar de tudo. E que, como eu falei, não é só a atual gestão. Infelizmente, algumas outras não deram esse cuidado porque não conseguem. Agora, as ideias boas estão aí para ser aproveitadas. Não é porque eu não sou do governo, que eu não estou lá tirando foto com o prefeito o tempo todo, que as minhas ideias não prestam. Poderiam ouvir. Foi protocolado um projeto aqui na legislatura passada, que eu editei ele, fiz um monte de alterações, na época, reprovaram todas as minhas alterações. Depois o projeto foi aprovado na íntegra, e até hoje é uma lei que o Poder Executivo montou, de adoção de áreas. São, sei lá, acho que 8 páginas, se não me engano. E até, não, isso nem foi no governo passado, Nino. Foi, pois é, não tem nenhuma adoção feita. Eu pedi informações esses dias, nenhuma foi feita. Nenhuma. Então, assim, me dá um te dou pequeno sim, espaço parte. presente, fica à vontade. Nós fizemos a lei quando fui secretário e a gente conseguiu então a adoção de toda a parte da Avenida Brasil. Em que ano isso? 2018, uma coisa assim, não me lembro. E também da Praça do Rosa e várias outras, inclusive com sugestão do vereador na época, Carlos também, que pediu para mudar as placas. Não sei se lembra que as placas elas tinham um formato que a legislação ainda te pedisse para mudar a configuração para ser mais germânica, porque foi bem quando a cidade entrou no Vale Germânico e tal, né? Então nós estudamos, né, para fazer aquela mudança, mas depois veio a pandemia, mas isso já existiu, inclusive com toda a adoção, a Ábil e outras empresas adotaram toda a extensão e praças também, era só continuar, Antônio. Perfeito. Desde 2021 para cá, então, eu posso te dizer que não continuou e andou para trás, tá? Andou para trás porque os espaços que estavam adotados não estão mais. Simplesmente, no discurso é tudo muito bonito, vamos fazer parceria público-privada, mas nem mesmo as legislações deles eles cumprem. Então, é uma pauta que definhou, os espaços estão abandonados, e só para encerrar, presidente, eu vou falar de outra madeireira, né? Uma madeireira lá do bairro Lagoa Azul estava usando um canteiro recentemente feito na frente ali, para fazer sua propaganda. Aí, perguntei lá, e aí, conversaram com a prefeitura? Iniciamos lá, acho que vai dar certo, vamos conseguir adotar esse terreno, vamos cuidar dele todo. Passou uns dias, a prefeitura mandou retirar. Aí eles me comunicaram, olha, vereador, a gente manifestou interesse em fazer adoção. E a prefeitura disse que não tem como, porque não tem legislação específica para isso. Então, assim, é lamentável. É um protesto aí que fica por um tema que é caro para todos nós e que, infelizmente, a gente vê hoje o município cada vez mais feio, espaços que poderiam estar bonitos não estão. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas salientando que existe legislação específica. É só coordenar os trabalhos. Vereador Décio Hansen. Dispenso os cumprimentos por ter feitos anteriormente. Só quero registrar aqui, então, meu sentimento ao senhor Otávio Luft pelo falecimento da irmã e que, como disse a Beth, que sejam confortados os corações da família. Bem, primeiramente, Lucas, eu queria lhe cumprimentar por mais essa investida contra a fiação no município e se espera, depois de tantas atitudes que já foram tomadas e que não tiveram êxito, que se consiga avançar. A cidade pede isso, a população vê isso, só que as empresas muitas vezes não vão em encontro. E já se faz necessário que se mude essa realidade no município. Também com relação, Antônio, às paradas, espero sim que a gente tenha a mesma melhora, que as pessoas possam, uma certa facilidade, melhorar as paradas do nosso município, comércio, pessoas, enfim, que queiram melhorar, mas que siga uma patronização, que o município exija que seja patronizado as paradas, que daqui a pouco não se tenha uma parada de cada tipo em diversos lugares do município. Eu acho que é muito importante que a gente consiga um padrão.
A gente tem normas, tem os pessoal da prefeitura, os engenheiros da prefeitura, para trabalhar nessa situação e que se tenha um segmento em todas as paradas. Beth, com relação ao paradão, realmente eu acho que os vereadores estão investindo nisso aí. Eu espero que o órgão público realmente enxergue isso, porque quem circula no centro, Ciro muitas vezes está por aí, a gente sabe do quanto é sofrido hoje com a falta do nosso ginásio que estava ao lado, de se ter uma melhora naquele local. Para quem, no dia de chuva que nem hoje, precisa esperar um ônibus, é deprimente. Então, temos que, sim, estudar algo meio urgente. Espero que o Executivo adote esse cuidado e se faça urgentemente, antes que o inverno acabe, né? O verão é mais tranquilo, mas o inverno é brabo. Também queria aqui pedir e colocar novamente para o órgão público, como diz em rede social, alguma citação com o nosso novo caminhódromo. Quando então o vereador nessa casa, eu também como suplente, a gente bateu nessa questão. A gente fez reuniões na avenida, teve algumas melhoras, o Lucas bem sabe, o Antônio acompanha algumas. Então, o pessoal que esteve junto, a Beth, o pessoal que esteve ao nosso lado na outra gestão, a gente levantou algumas questões. Uma delas foi o caminhódromo, lá quando estavam começando a fazer, onde foi colocado pela empresa responsável de que era um trabalho de qualidade. O que se vê hoje, a segunda reforma no caminhódromo, que nem sequer foi inaugurado. E sabe a reforma, eu coloquei na rede social da prefeitura, reforma é reforma. Eu tenho a concepção que nunca mais fica bom. Então tem que ter um cuidado muito grande. Se lá atrás foi mal feito, eu vejo, como entendo, um pouco que eu entendo da situação, que não se tem uma malha de ferro no concreto, que não se tenha uma espessura adequada, mas isso lá atrás tinha alguém responsável para cuidar. Se lá atrás foi mal feito, que hoje se tenha cuidado e fazer uma reforma boa. Porque tem que ter vida longa. É dinheiro público, e muito dinheiro público investido. E tem uma situação que me preocupa, paralelo a isso, a iluminação. Hoje a iluminação, para quem passa, pode passar agora, passei ontem à noite para conferir novamente, vira, mexe, tem partes sem iluminação. Gente, essa obra é nova. Se fosse uma obra antiga, eu dizia, é normal, as coisas com o tempo estragam. Mas uma coisa nova não pode estar nessa situação. Então temos que ter, sim, temos que ter investimento público, com dinheiro das pessoas que estão pagando imposto dia a dia, mas que tenha legitimidade. E o órgão público é responsável por isso. O órgão público cuida de dinheiro público, não é dinheiro do próprio bolso. Então a população que usa esse trecho, que usa a iluminação, peço o espaço de liderança. Cedido. Então, peço sim que a prefeitura tenha compreensão, já que eu começaram a mexer faz 2 semanas, abrir alguns lugares que se faça esse concerto com urgência, que as pessoas possam usar esse local. É um local bonito? Sim, mas tem que ter qualidade. Isso é essencial. Então, peço uma atenção especial do poder público, que tem esse carinho, já que lá atrás tivemos um problema, que hoje se conserte com qualidade, para que a gente tenha uma vida longa para esse trecho. Presidente, por hoje seria isso. Muito obrigado, agradeço esse espaço e agradeço ao secretário Luft por uma citação que ele teve pelo espaço que a gente tem aqui para poder colocar algumas citações. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carlito Borges. Presidente dessa casa, demais colegas vereadores já citados aqui, colegas vereadoras, funcionários, o colega vereador, uma vez vereador, sempre vereador, Ciro Ferreto, que tive a oportunidade de ser vereador aí 4 anos, um dos melhores oradores, né, que conheci nessa casa, falava muito bem, e deve falar até hoje, né, mas na época que eu passei aqui, tive a oportunidade de conhecê-lo, um respeito muito grande pelos trabalhos já prestados aí na nossa cidade, no período que esteve nessa casa aí. E
Seja bem-vindo. Plínio, faz presente aqui da assistência social, Sérgio e o vice-prefeito, comandante lá do Rincão Gaúcho, e sindicato, o Rudá, né? Presente aqui, e as pessoas que nos assistem de casa. Eu tinha me comprometido, na verdade não ia nem falar, presidente, mas eu tinha me comprometido, na fim eu fiz uma lista aqui para mim nominar algumas coisas, né? Com o próprio Otávio, eu sei que os colegas me antecederam, mas ontem falando com ele, muito abatido, inclusive, acho que não sei, o primeiro ou segundo, ele recebeu a notícia, está do lado dele, né? Do falecimento da irmã, ele tinha acabado de me comentar para mim que a situação não era das... Né? E aí eu disse para ele que eu sabia do debate que aqui estava na casa, e era uma iniciativa do próprio vereador, né, de ter apresentar a emenda, e apresentou, nós estávamos conversando, e aí eu disse para ele, não, fica tranquilo, não vou falar amanhã nesse sentido, se assim o vereador ficar mais tranquilo, que eu sei que ele tinha posição contrária, enfim, mas que entendia que é democrático, e é isso, deixar aqui meus sentimentos a ele, a família dele, todos, sei que não é fácil a gente perder um ente querido, né, e realmente estava bem nervoso e abatido no momento, então me comprometi a fazer isso. Está aqui o registro desse vereador, um colega dessa casa, que ninguém quer perder um ente querido, um familiar, no caso do seu Otávio, a sua irmã. Mas deixar aqui também da questão da fiação, né? E hoje eu tinha no jornal do almoço, por incrível que pareça, tinha um debate, inclusive batendo muito pesado. Então, isso não é um problema nosso, local, enfim, de vários municípios, inclusive da própria capital, quando mostraram algumas imagens, não muito diferentes das nossas, daí para pior, então, a situação que está sendo batido muito pesado em cima disso. Que a poluição visual, além do perigo daqueles fios de alguém de bicicleta, ou enfim, a pé, ou de uma moto, passar e enroscar e a pessoa vir até ter óbito ou machucaduras grandes, né? E ficar com fraturas, é enorme. Então, as empresas não têm responsabilidade, fica nesse jogo de empurra para lá e para cá, porque é da RGE, usa os mesmos postos, então está se tomando algumas iniciativas. Então, nós tomamos iniciativa, é o primeiro passo, espero que a gente tenha êxito, conjunto com a fiscalização, assim como acredito que vai acompanhar muito isso é a Defesa Civil, que tem autonomia inclusive para tentar atuar essas questões, porque é um perigo, mas dar os parabéns aos colegas pela iniciativa, para o vereador argentino aqui. Não muito diferente o Antônio, que em outros momentos, sobre a questão das paradas, Antônio, eu, se não me recordo, não sei se foi no primeiro mandato ou no segundo, né, que eu fiz a indicação na época para que colocasse todas as paradas em estilo germânico, que era o que a gente defendia, nós estamos dentro da rota romântica, enfim, e que com a possibilidade já naquele momento de a gente fazer essa parceria pública-privada, que eu acho que é o que se caminha, esse avanço, que a gente sabe que o dinheiro público não tem para construir todas as obras necessárias, e o privado está ali, vai por a empresa que vai adotar, vai colocar a parada, vai poder usufruir e botar o nome da sua empresa, a sua marca, fazer a sua propaganda. E isso sei que funciona em muitos lugares. E por N motivos não aconteceu, não saiu no papel, então tinha até um croquis na época da parada, como é que ela seria, mas infelizmente não evoluiu e ficou aquilo unidade. Vem, aí mudou as administrações e tal, e não aconteceu. Então são situações que a gente vê ao longo do tempo, e eu tenho usar meu espaço de liderança, presidente. Cedido. A questão das áreas da prefeitura. Não tem quantia que nós temos de área da prefeitura, eu já comentei isso em outros momentos, que a questão de adotar uma parada, as áreas da prefeitura, eu não vejo como adotar essas áreas normais, sim, canteiros, centrais e tal, mas as áreas, vou entrar junto no assunto, que também de suma importância, me parece que está vindo agora algum projeto onde possa se vender determinadas áreas, porque o custo do município com essas áreas, para manter, além da cobrança e a crítica em cima de nós, vereadores, e na própria administração, porque nós temos áreas aí de 30 a 40 mil metros. Se for no Lago Azul, por exemplo, meu colega vereador, quantidade de áreas que tem ali, assim como tem no meu bairro, Rincão, como nos outros bairros. Isso que ao longo do tempo foi ficando, está lá para o pessoal jogar entulho em cima, o mato crescendo, não tem como acompanhar, porque o custo é muito alto e a gente não consegue atender a demanda como deveria. Mas que se façam as parcerias público-privadas, eu negocie essas áreas para que a gente possa construir algumas
melhorias para a prefeitura, para o próprio município, para o nosso contribuinte, que então está vindo, parece que alguma coisa nesse sentido aí, de alguns lotes, de algumas áreas, para que a gente possa, e eu acho que esse é o caminho, porque lá vai ter um investimento, vai gerar emprego, vai gerar renda, e hoje está só lá gerando despesa e onerando os cofres públicos e criando estresse para essa casa e para a administração num todo, né? Então, nessa parte aí, acho que estamos avançando, e acho que nós, enquanto vereadores, vamos continuar também conversando e cada vez adequando mais a lei para que essas coisas sejam possíveis de acontecer ao longo do tempo aí. Sobre o projeto aqui dos colegas vereadores, não, o projeto é a resolução dessa casa para que da Neurouniversidade, até comentei com o vereador na reunião ontem da comissão em Campo Bom, onde foi feita uma estrutura muito grande lá, e com participação do Estado, inclusive investimento muito mais alto do Estado. Tive a oportunidade de conversar com o Giovanni lá, e já estão trabalhando pesado essa questão do aspecto autista, a neurodiversidade, que já está à frente de nós. E eu acho que quando a casa traz para cá esse debate de suma importância, que nós temos que trazer esse debate, porque é aqui que a gente começa, é aqui que nós vamos ouvir as demandas da nossa comunidade, do dia a dia, do sentimento, para que como nós podemos melhorar a lei e ajudar o próprio executivo nesse sentido a construir as soluções para dentro do município. Porque é para isso que a comunidade vota para a gente, vota para nós, vereadores, para nós estarmos aqui, para sermos a voz de cada um, da nossa comunidade. Então, nós temos que, sim, estar a mar. Cobrar quando for necessário, criticar quando for preciso, mas também contribuir com a nossa parte, porque senão fica muito prático eu vir aqui e só criticar. Olhar para o meu colega vereador que está presente aqui, eu vou achar o mínimo defeito nele, ele vai olhar para mim e vai achar um caminhão também. Agora, se nós juntarmos e debatermos e começarmos a evoluir, a gente vai avançar, vai crescer, e o nosso município a população do nosso município vai agradecer muito. Então, essa é a ideia, é o meu intuito, vem desde o início trabalhando em cima desse debate, que é o debate de como que nós vamos melhorar, como que nós vamos entregar mais para a nossa comunidade de Estância Velha. É a união, é a força, independente de questões políticas, ideologias. Eu sei que tem oposição em situações, isso faz parte. E eu sempre costumo dizer que, às vezes, a oposição dá o norte de muitos governos e ajuda muitos governos. Só que eu tenho que, enquanto situação, eu tenho que estar preparado para ouvir, às vezes, a crítica da própria oposição. E eu sempre falo que isso é de suma importância. Ouvir. Posso discordar? Claro, posso discordar, assim como também pode discordar, mas a gente vai debater, vai avançar e vai progredir. Esse é o caminho, e assim eu espero, quando eu estiver nessa casa, trabalhar e cada dia mais conte com esse vereador. E os colegas sabem que tem aqui, além do vereador, um amigo, o respeito de cada um de vocês aí. Tá? Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Lucas Argentino. Senhor presidente, colegas vereadores, agora sim citar o Ciro Ferreto, alguns mandatos de vereador. Está Sênio Miller, parceiro Serginho, seu Plínio, Gabriel Rodar, futuro da política estanciense, quiçá, né? Quase filho do Deste, né? Alexandre do sindicato também. Aproveitar e deixar meus sentimentos ao colega vereador Otávio Luft. É uma fatalidade que ninguém espera, né, da forma que acontece, e fico triste pelo debate democrático, né, dele não poder participar hoje da discussão, da emenda que ele trouxe, de algo que ele trouxe tão ferozmente, enfim, né, mesmo que discordemos, acho que é importante esse espaço democrático de fala, mas o colega, de certa forma, acabou ocupando esse espaço, o vereador Décio, meu parceiro de tantas empreitadas aí em legislatura anterior. Agradecer aos colegas pelos projetos todos aprovados, serão de fundamental importância para uma cidade melhor, né, seja na questão da fiação, seja na questão da neurodiversidade e em todos os outros quesitos, além dos projetos aprovados também, as indicações feitas pelos colegas, né, vereadora Beth com a situação do Paradão, o próprio vereador Antônio, né, sobre a situação de servidor público, e a Alexandre aqui deve ter dado um pulo de felicidade quando vê esse tipo de situação de colegas que não tão publicamente acabam apoiando o servidor público, é importante. Então, como citei antes também,
quando interrompi a fala da vereadora Beth, é importante ver que pensamos parecido em algumas situações quando se trata de poder ajudar as pessoas da nossa cidade. Tu me dá uma parte, Por vereador? favor, claro. Bem rápido. No mandato passado, veio para cá um projeto de requalificação, né? Reclassificação. Perdão. E requalificação também de alguns FGs. E aí nós havíamos comentado que nós aqui, como Câmara, foi unânime, o senhor participou, a gente pediu que o quadro geral, principalmente quem ganha até 2 salários mínimos, fosse também lembrado. E veio a promessa, que sim, que o próximo projeto que viria seria para requalificar também quem ganha até 2 salários. E o que aconteceu? O próximo projeto que veio foi sobre os professores, né, sobre a classe do magistério, infelizmente. Então, não foi cumprido aquilo que nos foi dito. A gente espera que, se vier um projeto próximo, que venha com esse cumprimento. Eu vou levar uma cópia dessa no gabinete do prefeito, porque as indicações não chegam onde deveriam chegar. Mas eu vou levar uma cópia lá e vou fazer essa exigência. Não tenho ligação nenhuma com o Poder Executivo, mas nos foi prometido e a gente espera que seja cumprido. Nos foi prometido no passado e as pessoas que prometeram estão hoje ainda no poder. Então, essas que cumpram, porque tem muita gente reclamando, muita gente realmente precisando de reconhecimento, precisando de valorização e não tem. Que a prefeitura faça aquilo que deve fazer e não ficar aumentando de quem já está numa situação mais confortável. Obrigado, colega. Enquanto servidor e pseudo-sindicalista, né, te agradeço também, é importante esse reconhecimento e esse apoio da forma que puder ser feito. Tá? Lembrando que, quando disso, aliás, a gestão do governo Diego Francisco tem a insistência de fazer começar de cima da pirâmide, né, e não pela base, como deveria ser o servidor, o trabalhador que está todo dia lá na obras, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, né, fazendo seu trabalho para poder fazer a engrenagem do município funcionar. Então é importante. Comentar um pouco sobre a situação do nosso lixo, né? Principalmente porque o alecrim dourado que senta na cadeira do prefeito, né, vem mentir para a população em rede social, fazer, né, tirar qualquer responsabilidade dele. Então fica feio, né? Sobrou até para o Tribunal de Contas do Estado dessa vez na mentira pública dele. Veja bem, segundo o prefeito, a prefeitura não tem culpa da cidade estar tomada pelo lixo. A prefeitura não tem culpa de não terminar uma licitação desde 2023. Não é culpa da prefeitura, nem do prefeito, nem dos secretários, nem ninguém, né? Até o TCE sobrou. Mentiu, inclusive, que o TCE mandou suspender o processo licitatório de 2023. Né? Eu gostaria de ver esses documentos onde o TCE se manifesta para interromper um processo licitatório. Mas, enfim, prefeito Diego acaba fazendo como o Homer Simpson sempre faz e fala, né, que a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos por aí. Né? A culpa da cidade estar virada num lixão é sim do nosso prefeito Diego. Né? Então, prefeito, assuma a tua responsabilidade, né? Um pouquinho de hombridade, né? Acho que é bom. Deixou para fazer uma licitação cheia de falhas e suspeitas, inclusive, há 2 semanas. No dia 13 iniciou o processo licitatório, deu 1 semana para ter um vencedor, 2 dias antes de encerrar o prazo do contrato da atual empresa que faz o recolhimento de lixo. Imagina, né? Encerrava ali no dia 13, licitação encerrou, processo de dispensa eletrônica encerrou no dia 10, né? 3 dias para trocar uma empresa, a empresa que assume é de Minas Gerais, não faz ideia do nosso processo, da nossa demanda, né? E daí não quer que esteja no caos que está hoje. Enfim, isso também não deve ser culpa da prefeitura, não deve ser culpa do prefeito, deve ser culpa das empresas que participaram do processo licitatório e que entram com os recursos que lhes são garantidos por lei que ele insiste em descumprir também. Né? Deve ser isso. Não vou nem adentrar muito na questão do processo de dispensa, né, onde não tem sequer a capacidade de se identificar uma série de falhas, inúmeros erros do processo licitatório, né, além, claro, como eu falei, a empresa de Minas Gerais, né, não faz ideia da nossa demanda e apareceu aqui com 1 caminhão e meia dúzia de gato pingado para trabalhar. E o problema não é dos trabalhadores. Solicito o meu espaço de liderança, senhor presidente. Né? Para ter uma ideia, a empresa anterior trabalhava com no mínimo 4 caminhões, né, e chegava a trabalhar 12 horas por dia o pessoal, né, para poder atender a demanda da cidade. Daí me aparece uma empresa com 1 caminhão e meia dúzia. Pagar, até onde sei, pagando informalmente por Pix diário para as pessoas, sem carteira assinada, e por aí vai. Né? Aos próximos dias, com certeza, ainda vou adentrar um pouquinho melhor essa situação. Então, do jeito que está, infelizmente, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Né? Vão ficar correndo atrás do próprio rabo.
né? Porque vão passar agora lá na tua casa, lá na Zeno Schmid, o vereador Décio, e vão recolher o lixo hoje. Daí vai ficar 5, 6 dias sem recolher. E daí vai estar de novo aquela montoeira de lixo. Eles não vão dar conta com a demanda que a gente tem em Estância Velha, né? Esse é um grande problema. Quer uma parte, vereadora? Não, só lembrando, né, pelo que eu vi no vídeo, que vão botar equipamentos da própria prefeitura. Mas se eu tirar 2 caminhões da Secretaria de Obras, não vai sobrar nada lá. Estão 2 caminhões, hoje ainda questionei, para ver se pelo menos eram funcionários públicos dirigindo, não que iam emprestar o caminhão para uma empresa privada utilizar. A princípio são servidores públicos, motoristas que estão utilizando. Né, do desrespeito à separação de lixo também, que... Enfim, né, com a demanda que tem, não vão dar conta. E, infelizmente, eu particularmente não vejo perspectiva, é uma péssima notícia para quem nos assiste, né, para que vocês possam levar também. Eu não vejo perspectiva de melhora neste processo, enquanto não mudar drasticamente o que está acontecendo. Espero que o prefeito, pelo menos, faça o que tem que fazer, que deve fazer, porque eu, como tenho certeza que os colegas também, vão continuar fazendo o que é o nosso trabalho, que é fiscalizar e cobrar que seja feito algo decente, né. Por hoje era isso. Obrigado e boa noite. Lembrando que a licitação que está em vigor foi feita em 2018, enquanto eu era secretário do Meio Ambiente, e ela foi feita, acho que em 2, 3 meses, né? Nós precisamos 2 anos para fazer uma licitação muito necessária. O lixo é algo muito necessário que seja cumprido o recolhimento. Vereador Marcelinho Stoffel. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários da casa. O ex-vereador Ciro Ferreto, é um prazer ter conosco aqui na casa. O seu Plínio, o Sérgio, nossos colegas do Rincão Gaúcho, Zena ali, a Carol, o Gabriel, a Alessandra do sindicato, todos que estão aqui presentes e as pessoas que estão nas redes sociais nos acompanhando. Quero começar lamentando o falecimento de uma vereadora na cidade de Formigueiro, nessa manhã assassinada, né, do Partido dos Trabalhadores. Muito triste, um vereador, uma única vereadora também, única da casa lá da cidade, foi assassinado, foi encontrada na parte da manhã, né. Eu lamento muito, qualquer pessoa que é assassinada, né, a gente lamenta, né, mas vereador, né, um representante da comunidade, do povo, né, é triste. Todos são tristes, né? Parabéns aos vereadores, nós que apoiamos e vamos fazer esse fórum anual, né, da neurodiversidade, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Nós temos que cada vez mais nos preocupar com as crianças, né, e os jovens da nossa cidade, porque cada vez nascem mais crianças com problemas, cada vez mais os pais até... Eu fico chateado porque quando a gente é professor, hoje em dia já vem crianças nas escolinhas de futebol, tá? Indicado por médicos, né? Indicando crianças com sérios problemas neurológicos, né? Crianças que tomam vários remédios agressivos se não tomam medicamento. Então, crianças autistas, Down, vários tipos de crianças com problemas neurológicos. E a gente, como profissional, né, educador, a gente já tem que ter uma qualificação para trabalhar com tipo de crianças assim, né? Cada vez mais aparece e a gente da área da educação do esporte já tem que agregar conhecimento, né, para esse tipo de crianças que cada vez acontece mais, né? Porque às vezes os pais, eu sei que um rapaz uma vez chegou em mim lá que eu conheço que ele usava droga, o filho dele tinha um TDAH. E aí eu fui falar com uma psiquiatra, ela comentou, não, se o pai usava droga, normalmente o filho pode ter problema sim. Eu achava que não. Então nós temos uma sociedade hoje em dia desses jovens, o que vai ser os filhos desse pessoal aí? Quantas mãezinhas novas aí com filhos que elas usam droga, crack, cocaína e várias outras drogas que usam na noite, né? O que vai ser essa nossa sociedade ali na frente? Se nós não estivermos preparados para lidar com os tipos de crianças, né? Continuando do assunto sobre jovens e crianças, parabéns ao Zé da Protec, que acho que é bacana esse projeto dele, da Câmara de Reconhecimento, né? Eu vou passar nas escolas essa semana, agora não, mas na outra, já vou me agendar para ir nas escolas para ver como é que está aquelas... como é que ainda, eu anotei aqui,
Não, a sineta aquela de... botão de pânico, se está funcionando, né? Dá uma parte, colega. Sim. E te digo com propriedade porque, enquanto concursado, sou secretário de escola, né? E então acontece enquanto eu estou lá, alguma situação. E vou te dar um parecer meu. Eu, Lucas Argentino, vereador. Não funciona. Tá? Não funciona porque uma simples queda de energia, por exemplo, dispara o botão de pânico e não tem uma ligação da guarda municipal que já... Peraí, tocou o alarme aí, aconteceu alguma coisa? Não funciona. Eu acho que é muito mais para propaganda do que efetivo, tecnicamente. A ideia sempre é boa, mas na prática ela não funciona como deveria. Então, se tu presenciar isso, né? Aconteceu quando eu e o colega Antônio, acho que fomos lá na Nicolau, não chegou a tocar, tocou o botão do pânico porque caiu a luz, não? E as crianças já normalizaram, porque sabe que isso acontece toda vez. E a ideia é que não, que eles entrem em pânico, saibam o que fazer quando acontece. Então, na prática, infelizmente, não funciona. Além das câmeras de reconhecimento, que até onde eu sei também não funcionam todas lá direto na Guarda Municipal. Né? É um comentário particular de quem conhece a realidade. Obrigado. Sim, eu quero ir lá. Eu não conheci pessoalmente, quero falar com os diretores, ver essa situação, porque cada vez mais, olha... Eu estava antes ainda olhando uma reportagem lá de Saudade de Santa Catarina, né, que teve aquele assassinato com criança numa escola infantil, um jovem de 18 anos, né, cometeu aqueles crimes. E agora quase aconteceu aqui na nossa cidade, né? Graças a Deus que o menino não tinha condições de ter um armamento que ele queria ter. E olha, os jovens hoje estão entrando nas redes sociais, estão cada vez mais se adentrando esse tipo de assuntos. É muito preocupante, muito preocupante. Nós temos também que, junto com a guarda, a brigada, darmos palestras nas escolas, adequar mais os jovens e dar uma atenção mais especial. Daqui a pouco podemos perder familiar. Olha, é muito preocupante essa situação. Então, eu vou dar uma olhada nas escolas, eu quero falar com o secretário de Segurança para a gente dar uma conversa para ver o que a gente pode trabalhar como prevenção. Eu peço meus 5 minutos. Obrigado. Falando em áreas públicas, né, eu vou agora me debruçar em cima de projeto para que... Eu sei que nós não temos como fazer um projeto para... o executivo fazer um plano de adoção das praças públicas, né? Nós temos que ter uma maneira de fazer com que a secretaria responsável, né, faça uma parceria com empresas, né? O Porto Alegre tem os prefeitos das praças, né? Projeto muito bacana. Já existe, mas não é feito, né? Não tem parceria. Lá em Porto Alegre tem uma grande parceria com o município, né? O município tem assistência a essas pessoas lá, e o projeto lá é muito bacana. Eu acho que nós temos que aqui ou melhorar esse projeto, né? Ou fazer adoções com as empresas, porque as despesas e demora muito para que sejam limpas as praças, a manutenção das praças, né? A cada ano um ônus, nós perdemos muito dinheiro, né? Com recursos de reformas de praça. Então, acredito que seria muito importante a gente estudar essa situação, né, para melhorar as adoções das praças públicas. Quero agradecer às pessoas que semana passada nos ajudaram num cartão de galeta. A vereadora Beth Guibe ajudou a comprar também um cartão de galeta da família do meu aluno lá do bairro Rincão, que pegou fogo na casa dele, na rua Passarela 2, lá no loteamento. Muito triste quando tu perde uma casa toda e não tem condições de reconstruir. Fizemos um galeto lá no Campo dos Santos para ajudar a família. Estamos lidando ainda para ajudar a reconstruir a casa da família do meu aluno lá, famílias menos privilegiadas. Então, é importante sempre ser solidário com o próximo. Obrigado, Beth, e as pessoas que nos compraram e nos ajudaram a reconstruir a casa. A gente vai recém iniciar o projeto. Quero lamentar também a morte da irmã do seu Otávio Luft. Meus sentimentos à família do seu Otávio. Falando ontem com a secretária do Meio Ambiente, a Viviane, eu comentei com ela a
a minha apreciação de semana passada teve a Semana do Meio Ambiente, né? Onde que projetinho bem bacana, as crianças foram plantar árvores no bairro Rincão, ali na praça ao lado da casa mortuária, né? Aí foi uma moça junto ali, ela é do meio ambiente, mas como é que é a formação? Bióloga, né? Foi ali plantar árvores com as crianças, achei muito legal, fui ali junto, eu vi que ia ter, fiquei sabendo, fui lá ajudar a plantar um pouquinho as árvores. Só que as árvores espinhenta bem na praça onde tem bola, né? Eu disse para a bióloga, não pode botar umas árvores aquelas cheias de espinho que dá algodão na praça, no meio da praça, né? E não tinha 2 metros de distância uma árvore da outra. Eu disse para ela, moça, e não dá aqui. E aí falei com a secretária Viviane, ela disse que vai lá tentar corrigir essa situação, né? Encheram de árvore lá, né? Para as crianças foi legal, né? Foi bem pedagógico, muito bacana. Mas não é o adequado, né? A secretária me deu muita atenção, antes que agradecer a ela, que realmente quando a gente faz esse investimento aí, né, nas árvores, tem que ser uma coisa com qualidade, né? Pensar sobre o local, né? Ver aonde plantar as árvores, né? Fazer um planejamento anterior, né? Para que realmente dê resultado ali na frente, até árvores frutíferas, né, nas praças, para que as crianças possam até pegar uma frutinha ali na frente, né? E aproveitando, colegas, que a gente está nessa conversa dos arroios, né, de fazer o desassoreamento, no Rincão tem 2 arroios importantes lá, né, que até encaminhei um projeto, eu pedi uma indicação aqui, né, para que fizesse a limpeza, o desassoreamento dos 2 arroios, né. Estou marcando com ela, com a secretária Viviane, para ela visitar comigo semana que vem. Se algum vereador quiser ir junto também, eu vou colocar ali no Rincão. O Rincão não é meu, tá? É nosso, né? Então, a gente vai em conjunto olhar lá, né? Não, Antônio, não é teu, não. Aí a gente vai, junto, em conjunto, construir, né, esse trabalho, assim que nem o nosso presidente nos chamou para fazer também essa parceria. Acho que é bacana, todos ganham, né? Todos nós vamos ganhar e a União vai fazer uma força bacana. Então, eu estou agendando para ela para depois do nosso cafezinho com a PAI, semana que vem, né? Acho que dali, não sei quem vai, dos vereadores, né? Eu vou participar. E eu já combinei com ela, quando terminar lá, eu já dou um toque para ela, a gente se encontra lá no Rincão, para olhar os 2 arroios lá, né? Que vai ser importante e cada vez mais com essas enxurradas aí nos preocupa, né? Sai muita água já tá feio. E também nós fazemos um projeto com as crianças, envolver as crianças, pertencer à criança, para ajudar na limpeza dos distritos que tem ali, né, dos lixos, plásticos, pneus e sapatos, tudo que jogam ali dentro dos arroios, né, fazer com que as crianças ajudem a limpar. Isso é importante, envolver a criança e educar elas, né, para que elas ajudem no meio ambiente, né, elas veem o que cai dentro do arroio. De minha parte era isso, então, desejo uma boa semana, um bom feriado na sexta-feira para todos aí, quinta, né, que Deus os abençoe e obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador. Inclusive, realmente não é as árvores adequadas e o plantio deve respeitar pelo menos 4 metros. Nós fizemos um projeto, né, com o seu Cênio, me ajudou muito também, dos pomares urbanos. Inclusive, fizemos lá no Rincão Gaúcho, né, que além de dar fruto para as crianças, para os adultos, também serve de alimento para a nossa fauna, né? Também gostaria de deixar registrado meus sentimentos ao colega vereador Otávio Luft, em meu nome, em nome dos servidores da casa e a todos os seus familiares. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 24 de 6 de 2025, às 18 horas. E o seu Ceno não sai daí que eu preciso falar com ele.